Tudo bom com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aulinha da nossa disciplina Astronomia. Feito? Hoje vamos falar sobre o tema Entra em Cena o Heliocentrismo. Como esse tema é um pouco extenso, eu devo dividir isso aqui em duas, três aulas, tá? Para não ficar uma aula muito grande, aí devo fazer duas, três aulas pequenas para vocês estudarem com mais calma, poderem assistir várias vezes, tá bom? Então vamos lá. Entra em cena o heliocentrismo. É nesse contexto que surge a figura de Nicolau Copérnico, 1453 a 1543. O polonês, que não só ousou colocar o Sol no centro do sistema planetário, como também mostrou capacidade intelectual suficiente para que sua proposta prevalecesse. Embora sempre tenha sido um apaixonado pela astronomia, Copérnico se viu às voltas com uma carreira monástica. A despeito do repúdio da Igreja pelo pensamento crítico, por vezes perto demais de ideias heréticas para ser tolerado, era inegável que as melhores oportunidades de ensino estavam entre os padres, e o polonês tomou vantagem dessa posição para desenvolver suas ideias. Assim, ainda assim, temeroso do que poderia desencadear, foi relutante até o final. Disse que sua grande obra, Devolutionibus Orbium Coelestium, sobre as revoluções dos orbes, corpos celestes, só foi publicado quando Copérnico estava em seu leito de morte, e com uma introdução que não foi escrita pelo autor, ressaltando que as hipóteses ali apresentadas não deveriam ser levadas como uma descrição da realidade, mas sim mero artifício matemático para corrigir problemas no modelo Ptolomaico. Numa paráfrase do astrônomo Carl Sagan, ele dizia o seguinte: vamos lá. Prezado leitor, quando você lê este livro, pode parecer que o autor está dizendo que a Terra não está no centro do universo. Na verdade, ele não acredita nisso. Veja que este livro é para matemáticos. Se você quiser saber onde Júpiter estará 2 anos depois da próxima quarta-feira, você pode ter uma resposta precisa, tomando como hipótese que o Sol esteja no centro. Mas isso é meramente ficção matemática. Isso não desafia nossa fé sagrada. Por favor, não fique inquieto ao ler este livro. Copérnico não foi o primeiro a desenvolver um sistema heliocêntrico, ou seja, com o Sol no centro. Na Grécia Antiga, Aristarco, de Samos, 310 a.C. a 230 a.C., propôs esquema idêntico, mas na época a ideia não foi bem recebida. Até o século de Copérnico, na verdade, havia grande oposição à ideia heliocêntrica. Em termos religiosos, porque, porque era inconcebível que Deus não tivesse colocado a Terra no centro do universo. Em termos práticos, porque o heliocentrismo exigia que a Terra realizasse dois movimentos, um de rotação e outro de translação ao redor do Sol. O primeiro, argumentava Aristóteles e seus discípulos Ptolomeu, era claramente falso. Afinal de contas, se a Terra estivesse mesmo girando, quem atirasse uma pedra verticalmente para cima não haveria cair no ponto de partida, e sim mais para trás, em vez que o planeta teria avançado um pouco em sua rotação. Parece um argumento razoável quando não se sabe como funciona a lei da inércia. Outro argumento contra o heliocentrismo era o fato de que, se a Terra realmente se deslocasse numa órbita ao redor do Sol, as estrelas fixas deveriam aparecer em diferentes disposições no céu, dependendo de que lado de sua trajetória circular o planeta estivesse. A solução para esse dilema é simples, mas difícil de acreditar com a mentalidade da época. Bastava imaginar que as estrelas ditas fixas estavam muito mais longe do que antes se supunha, de modo que a órbita da Terra fosse minúscula se comparada a essas distâncias.
Ciente dessa oposição ferrenha, ainda assim Copérnico tinha razões para crer que seu modelo era mais razoável, pois, se a rotação terrestre parecia um desafio, fazer girar a uma velocidade estonteante uma esfera de estrelas fixas muito maior que a Terra parecia ainda mais absurdo. E o modelo heliocêntrico ajuda a explicar os estranhos zigue-zagues de alguns planetas no céu. Perfeito? Com sua obra, o polonês abriu uma porta que jamais voltaria a ser fechada. De fato, o seu modelo heliocêntrico parecia concordar mais com as observações do que de Ptolomeu, e logo muitos cientistas se entusiasmaram pela novidade. Entre eles, dois dos mais importantes foram o alemão Johannes Kepler e o italiano Galileu Galilei. Mas o geocentrismo ainda tentaria uma última cartada com o maior astrônomo do seu tempo, o dinamarquês Tycho Brahe. Muito rico e muito encrenqueiro de primeira, conta-se que ele perdeu o nariz substituído por uma prótese metálica após um duelo disputado por uma discordância sobre uma equação matemática. O homem construiu a ilha Haven, o mais suntuoso observatório da época, Uraniborg. Lá, durante muitos anos, ele fez as medições mais exatas jamais vistas. Um de seus vários sucessos foi no estudo em 1572 de uma nova estrela que antes não era vista, mas depois passou a brilhar intensamente no céu, para então voltar a sumir. Hoje sabemos que o fenômeno está associado à morte de estrelas, mas aos olhos daqueles homens parecia ser um novo astro, não um moribundo. Victor também teve a chance de coordenar um esforço para determinar a distância de um cometa que surgiu nos céus em 1577, constatando que ele não estava na esfera sublunar. Aristóteles atribuía uma natureza atmosférica aos cometas, tidos supersticiosamente como um anúncio de grandes catástrofes por seu aparecimento repentino, exuberante e imprevisível. Afinal, para ele, o único lugar para coisas em mutação era abaixo da esfera lunar. Então, o senhor Johannes Kepler, astrônomo alemão, nasceu em Rutenberg a 27 de dezembro de 1571 e faleceu em Ratisbona a 15 de novembro de 1630. Publicou Astronomia Nova, 1609. Foi de sua autoria o primeiro tratado de vulgarização dos logaritmos. Bom, vamos parar por aqui. Então, vocês podem notar que houve assim, uma resistência muito grande contra, né, o heliocentrismo. É, a religião, a fé, a crença lutou muito contra isso, muito, muito. Né? Houve, inclusive, perseguições, mortes, mas ele estava certo, né? Como nós sabemos hoje em dia. Perfeito? Esse texto é um texto grande, depois nós vamos dar continuidade na próxima aula, dando continuidade às observações desse tipo, desse cientista aí. Tá bom? Então, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, que isso ajuda a desenvolver e divulgar o nosso canal, o nosso trabalho. Tá bom? Até a próxima aula.